Capítulo 3. No 15º ano do governo de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era rei da Galiléia. Seu irmão Filipe, da Itureia e de Traconites, e Lisânias de Abilene. Quando Anás e Caifás eram principais sacerdotes, João, filho de Zacarias, que vivia no deserto, recebeu uma mensagem da parte de Deus. Ele saiu percorrendo a terra ao redor do rio Jordão, pregando um batismo de mudança de vida para perdão de pecados, como descrito nas palavras de Isaías, o profeta. Trovão no deserto, preparem-se para a chegada de Deus, tornem o caminho plano e reto. Toda estrada esburacada será consertada, todo obstáculo será eliminado, os desvios serão alinhados, todas as estradas de terra serão pavimentadas, todos estarão lá para ver o desfile da salvação de Deus. Multidões vieram à procura do batismo, apenas porque parecia ter virado moda, e João esbravejou: "Raça de serpentes, o que pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele, e não pensem que podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo." A multidão lhe perguntou: "O que devemos fazer então?" "Quem tiver 2 mudas de roupa, dê uma para alguém", ele disse, "e façam o mesmo com a comida." Alguns cobradores de impostos também queriam ser batizados e perguntaram: "Mestre, o que devemos fazer?" Ele respondeu: "Nada de extorsão, cobrem apenas o que a lei exige." A pergunta dos soldados foi: "E nós, o que devemos fazer?" Ele respondeu: "Nada de violência nem de chantagens, e estejam satisfeitos com o salário de vocês." O povo então começou a prestar mais atenção ao pregador. Eles se perguntavam: "Será que João é o Messias?" João não deu resposta à indagação deles. "Eu batizo vocês aqui no rio. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com o lixo, para ser queimado." João ainda disse ao povo muitas outras palavras de encorajamento. Era a mensagem. O rei Herodes, porém, não aceitava a censura de João ao seu adultério com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Assim, aumentou sua longa lista de maldades com este desatino. Mandou prender João Batista. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Com o Espírito, ouviu-se uma voz: "Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida." Jesus iniciou sua vida pública com cerca de 30 anos de idade. Era filho, de acordo com a compreensão pública, de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmom, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque,
filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Capítulo 4. Cheio do Espírito Santo, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele ficou sozinho e passou por uma prova. Foi testado pelo diabo. Não comeu nada todo esse tempo e por fim teve muita fome. Percebendo que ele estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para viver de verdade. Para a segunda prova, o diabo transportou até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra num relance. Então fez a proposta: tudo isso é meu, eu mando em tudo aqui e posso entregar esses reinos com o seu fascínio a quem eu quiser. Basta que você me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi direta e mais uma vez recorreu a Deuteronômio. Adore somente ao Senhor seu Deus, sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Para a terceira prova, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Ele o pôs na parte mais alta do templo e o desafiou. Já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o Senhor seu Deus. Foi o fim da prova. O diabo retirou-se por um tempo, esperando outra oportunidade. Jesus voltou para a Galiléia, cheio do poder no Espírito, e a notícia do seu regresso correu à região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado. Como de costume, foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou a seguinte passagem: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos os olhares eram para ele. Então ele se pronunciou: vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Todos os presentes, interessados e curiosos, ficaram surpresos com a declaração, mas logo alguém lembrou: este não é o filho de José, que conhecemos desde novo? Ele respondeu: suponho que vocês agora irão citar o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua cidade tudo o que nos disseram que fizeste em Cafarnaum. Pois bem, vou dizer uma coisa: nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Não havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, naqueles 3 anos e meio de seca, quando a fome devastou a terra? Mas a única viúva a quem Elias foi enviado estava em Sarepta, em Sidom. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único purificado foi Naamã, o sírio. O argumento deixou todos enfurecidos. Eles o agarraram e o levaram para fora, até o cume de uma montanha situada nos limites da cidade, e queriam jogá-lo lá do alto. Entretanto, ele conseguiu fugir e tratou logo de sair dali. Depois foi para Cafarnaum, cidade da Galiléia. No sábado, passou a ensinar o povo. Eles estavam impressionados com seu ensino direto e claro, transmitido com autoridade, bem diferente dos discursos recheados de sofismas e citações com os quais estavam acostumados. Na sinagoga, naquele dia, havia um homem perturbado por um espírito maligno. Ele gritou: ei, o que você quer conosco, Nazareno? Sei o que você pretende. Você é o Santo de Deus e está aqui para nos destruir. Jesus ordenou: quieto, saia dele. O espírito demoníaco derrubou o homem na frente de todos, mas saiu sem o ferir. O povo ficou espantado. Todos cochichavam entre si: o que está acontecendo aqui? Alguém que com uma palavra faz as coisas acontecerem? Alguém que ordena aos espíritos demoníacos que saiam e eles saem? Jesus era o assunto da cidade. Jesus deixou a sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a ele que fizesse algo por ela. Aproximando-se dela, ele ordenou à febre que a deixasse, e aconteceu exatamente assim. Antes que eles percebessem, ela estava preparando o jantar para eles.
Quando o sol se pôs, todos os que tinham alguém doente ou com algum problema vieram procurá-lo. Ele impôs as mãos sobre todos e os curou. Os demônios saíam gritando: Filho de Deus! Você é o Filho de Deus! Mas ele não permitia que se pronunciassem, porque sabiam que ele era o Messias. No dia seguinte, ele procurou um lugar isolado, mas o povo foi atrás dele. Quando o encontraram, imploraram para que não saísse da região. A resposta foi: Vocês não percebem? Tenho de pregar a mensagem do reino de Deus em outras cidades, porque essa é a obra que Deus me mandou fazer. Nesse meio tempo, continuou a pregar nas sinagogas da Galileia.